Boa noite, meu povo. Todo mundo preparado para amanhã? Manifestações. Boa noite, Alan, André, quem quer que esteja aí do outro lado. Vamos para o Arley para falarmos hoje sobre beleza. Amanhã é feriado, todo mundo fica de boa, coçando o saco. Ou vai para as manifestações? Quem vai para as manifestações aí? Fala, meu amigo. Boa noite. E aí, Arley, tudo bom? Tudo bem? Vocês estão ouvindo bem, vendo bem? Tudo tranquilo. Como é que tá o áudio aí? Tá beleza? Tá tudo tranquilo, né? Minha internet às vezes fica uma bosta. Eu gostaria de mandar um parabéns pra Claro, que sempre me atrapalha nas minhas lives. Talvez ele me atrapalhe em tudo. Só que como é a única operadora que pega aqui onde eu moro, né? Eu tenho que suportar esta bosta. Vocês estão de parabéns em atrapalhar o meu trabalho. Ai, ai. Mel, fixa. Vê se você consegue fixar aí ou eu consigo o tema da live, que perguntaram aqui. Acabei de colocar aqui, vou colocar agora. Colocar um tema alternativo. Pronto, bora lá. Gostei. Beleza não é Gostei breguice. disso aí. Então, galera, eu chamei vocês aqui hoje, chamei o Arley pra gente falar sobre beleza, que é um tema que a gente fica falando aqui praticamente todos os dias, mas que é muito confundido, né, com breguice mesmo, com as coisas toscas, com aquele espírito burguesinho de encher, né, encher a coisa de informação, ou de transformar tudo num padrãozinho, ou até mesmo, né, a gente vê hoje em dia que a galera quer encontrar na beleza uma, uma super alternativa moral. Né? Assim, é transformar a beleza numa catequese do cacete, que não é, evidentemente, a função primordial da beleza. A função primordial da beleza, embora ela seja uma porta de entrada para você entender, né, um chamado à virtude, porque ela te mostra, ela te faz ter uma experiência de contemplação que não se basta em si mesma, ela não é em si mesma também uma coisa para te catequizar, né? Nem para te transformar num santo, num mártir, no que quer que seja. E aí a gente vê quando as pessoas falam de beleza e ordem, elas pensam nisso. Elas pensam que a beleza é a mesma coisa que um sacramento. Né? A beleza vai te santificar igual a Eucaristia. Como E se fosse, obviamente que como não se é fosse um assim. negócio automático, né? Como se fosse um negócio automático, exatamente. E como você é fotógrafo, né? Na fotografia isso é muito evidente. Por quê? Porque, primeiro, que falta às pessoas a habilidade técnica e aquele olhar, né? Este olhar bem, bem atento mesmo à beleza das coisas, à ordem das coisas. É bem evidente na fotografia. Porque, em geral, as pessoas veem aquelas fotos extremamente bregas, né? O Brasil melhorou pra cacete, porque a fotografia era ainda mais brega do que é hoje. Eu pegava aqueles ensaios de casamento, bicho. Tinha até, o cara metia até o negócio do Photoshop, assim, bizarro, do Paint. E hoje, né, embora você tenha tirado aquelas coisas coloridas, toscas, bregonas mesmo, a ordem da coisa ainda é brega, né? Ainda, a ordem da coisa ainda é feia. Tem informação demais, tem conteúdo demais, não tem proporcionalidade de cor, o cara não tem Perfeito. aquele olhar atento para dar harmonia às cores. Então, eu queria que primeiro de tudo, né, a gente, pronto, o Emerson definiu bem, né, aquele negócio bem kit mesmo. O, queria que você falasse primeiro, Arlen, né, sobre o projeto que você está fazendo e sobre esse treinamento do olhar, porque para mim isso é fundamental para tudo, né? Ou a pessoa treina o olhar para ela conseguir realmente perceber a beleza das coisas e expressar essa beleza, ou ela vai ser um brega do cacete. Perfeito, perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo. O que que eu acho, assim, que você falou justamente do treino do olhar, né? Engraçado que uma pessoa ela não precisa ter habilidades técnicas na fotografia para ela ter esse olhar.
Você pode desenvolver esse olhar pela literatura, você pode desenvolver esse olhar pelo cinema, você pode desenvolver esse olhar observando a natureza. Então, esse senso estético, você não precisa de um curso técnico para te dar todas essas habilidades, né? Não precisa disso. Mas é claro que quando você entra com um profissional, o profissional vai te orientando, a coisa fica muito mais fácil, né? Você citou aí essa breguice, eu costumo brincar aqui com a galera que a breguice ela é reflexo de uma falta de ordem desse senso estético da gente, né? Uhum. Então, assim, eu acho que todos nós já temos essa tendência a ser brega no Brasil porque a gente não teve uma boa formação. E quando o Aham. cara, e quando o cara ganha dinheiro, a breguice dele começa a ficar mais evidente, porque o cara então começa faz igual o Gustavo Lima, né? Você compra faz uma fachada muito louca na casa dele, porque ele tem os meios financeiros de realizar isso. Ou então o sujeito começa a comprar todos os elementos e colocar na sala, porque agora ele acha que consegue sintetizar e harmonizar a coisa. Então, você percebe que é de fato um reflexo do nosso interior, né? Então, isso é um problema, né? E por isso que eu gostei do negócio de beleza, não é breguice, né? Porque breguice é um problema sério, um problema sério. E Aham. aí, dentro da fotografia, eu já faço já há algum tempo esse trabalho de desenvolvimento do olhar, mostrar para as pessoas como observar uma fotografia, uma boa fotografia, porque ela não pode ter um discurso sempre horizontalizado, como acontece hoje no Brasil. Toda fotografia que você pega, ela só tem um discurso horizontalizado, ou ela fala de política, ou ela está falando de fofoca, como se fosse uma vila de cortiço, fofoqueira de cortiço. Então, assim, e não é isso. Ela precisa transcender, sabe? Eu estou até tentando não colocar a palavra ela precisa mostrar o belo, porque se eu digo ela Uhum. precisa mostrar o belo, vocês automaticamente parece que desenvolve um gatilho e falar, ah, tem que mostrar a beleza. Não, não é necessariamente a beleza. Você pode ter uma fotografia num ambiente esteticamente feio, mas que ela sugira, ela indique uma mensagem estritamente espiritualizada ali dentro. Isso é muito importante. Então, na fotografia, eu venho trabalhando com isso, e aí eu desenvolvi um projeto agora que chama-se Projeto Foto 29. A ideia é desenvolver esse senso estético com a galera, mas a gente tem um problema, né, na fotografia. A fotografia é algo muito caro mesmo. Assim, se você for para os grandes players do mercado e você quiser comprar uma fotografia autoral, diga-se de passagem, uma fotografia que ela eu já falei que ela é horizontalizada, você vai gastar aí pelo menos R$ 10.000, né? Simplesmente porque o cara fotografou, fez o trabalho dele e te deu o certificado de autenticidade. E aí, o que eu fiz? Eu falei, poxa, a gente pode desenvolver um trabalho em que as pessoas pagando um preço muito menor, elas tenham acesso à fotografia e elas vão acompanhar a produção do portfólio todinha, completa, né? Então, eu já fiz trabalhos na Alemanha, eu já fiz fotodocumentarismo em Munique, já fotografei Roma também, Áustria, enfim, alguns países aí, tá? Mas eu vou deixar com você para a gente continuar, que senão eu fico falando aqui o Tá. tempo todo. O... Pô, enquanto você estava falando, eu estava pensando no negócio aqui, mas agora eu esqueci. Mas em geral, né, esse lance que você falou, por exemplo, do gatilho. Porra, a galera tá alucinada, né? E às vezes eu fico pensando assim, caralho, eu dei uma contribuição pra galera ficar pensando nessa parada dessa forma, né? Porque a gente tá aqui falando de beleza, a gente tá aqui falando de ciência estético, a gente tá falando da importância da formação do imaginário. E aí a pessoa acha, né? Benção Padre Wesley, né? Padre Wesley entrou aqui, o nosso grande amigo do Instagram. A pessoa acha que é, é lá a burguesa, de fato. O conceito, é lá a burguesa, aquilo que a gente está falando. Né? Sim. A gente fala assim, ó, sua casa precisa ter ordem, precisa ter beleza. Você precisa ter algum sinal na sua casa, ou alguns sinais, né? Que te tirem justamente dessa horizontalidade.
né? Que te tirem desse plano horizontal demais e te coloquem numa coisa transcendente, porque essa é uma das experiências possíveis da beleza. Só que aí o cara faz isso que você falou, né? O cara, principalmente quando ele começa a ganhar dinheiro, né? Porque o sonho do pobre é fazer aquela merda que o rico já fez, né? E Uhum. não fazer uma coisa melhorada. E aí o cara vai imitar esteticamente, né? Ele vai imitar esteticamente aquilo que ele viu em algum lugar e que parece ser um padrão de harmonia. Então, a gente tem um problema também quando a gente percebe isso, é que a experiência, né, a experiência estética, ou o que ele está achando que é a experiência estética, é a incorporação da cabecinha dele, da mentalidade dele, num plano situado na moda, Sim, né? E não numa experiência particularizada, individualizada. Porque se ele tivesse uma experiência particularizada, individualizada, ele daria a sua cara, aquilo que é dele, perfeito. e traria beleza a esta coisa, né? Traria a beleza dentro da experiência dele, dentro do lugar que ele está, com os aspectos que tem a ver com a personalidade dele, né? Perfeito. Que tem a ver com a família dele. Né? Quantas casas a gente não entra e, pô, as casas são todas iguais, Todas, todas né? iguais. Então, cadê a identidade de uma família nessa casa que não é a minha família, não é igual a do Arlen, não é igual a do Emerson, não é igual a do Fernando. Mas todas as casas você entra e elas são iguais, elas têm os mesmos. O Fernando está citando aqui o Romero Brito, né? Elas têm os mesmos tipos de quadros, os mesmos tipos de imagem. Eu lembro que na minha época, quando eu era adolescente, meus pais reformaram a casa, tava na moda um negócio abstrato com. Porra, eu esqueci o nome da tinta, mas é uma tinta que causa relevo, né? Aí você entrava em todas as casas e tinha esse mesmo diabo desses quadros, todos iguais, que alguns até que eram interessantes, só Uhum, que não revelavam personalidade nenhuma, uhum. né? Não revelavam personalidade nenhuma. E não revelava que a pessoa tinha escolhido aquela imagem, aqueles sinais, por uma experiência própria, né? Porque ela tinha experiência da beleza, né? Revelava que ela tinha, tipo massa corrida, Tipo umas exatamente. corridas. Ou revelava apenas que ela tinha entrado no esquema social, né? Entrado no esquema da moda. Então, tem uma frase do professor Olavo que eu gosto muito, até a gente colocou num texto aqui esses dias, né? Não existe nenhuma forma de você adquirir senso estético senão a experiência repetida da beleza no cotidiano, né? Perfeito. Então você tem que ter a experiência da beleza repetida no cotidiano. E tem uma outra coisa, é que a fotografia, ela era uma das nossas portas de entrada, não só a essa experiência da beleza, quanto a uma experiência mais transcendental. Mesmo que a gente permanecesse num plano horizontal, ela dava uma largada na nossa vida, porque a gente tinha álbuns de fotografia na família, Perfeito. né? Então, quando você olhava aqueles álbuns de fotografia, você lembrava dos seus antepassados, você lembrava do seu avô, sua mãe contava a história do dia do seu batizado, contava a história de quando eles se casaram, do casamento dos seus avós. Tinha uma foto na casa da minha avó, que eram os meus bisavós, né? Então, eu nunca conheci eles, mas eu sei como eles eram, né? E eu Perfeito. sei histórias dele, porque quando eu chegava lá, criança, chata pra caralho, eu olhava para aquilo ali e ficava querendo saber quem que era, ficava enchendo de pergunta, e eles me contavam, né? E se não fosse por isso, né, minha experiência, mesmo horizontal, da minha família, estaria extremamente reduzida. E o que que acontece hoje? Todo mundo vive em stories, né? E a fotografia entrou no mesmo padrão. Então, até quando a gente fala de fotografia, o cara acha que não é uma coisa mais interessante. Porque a mente dele só funciona por stories, Exato. né? Então, eu falo, pô, eu vou comprar uma fotografia pra quê? Né? Eu vou fazer uma parada dessa pra quê? Se eu tiro uma foto massa no meu celular, né? É exatamente o que eu tava falando antes. O cara concentrou a experiência estética na moda, né? No padrão do tempo dele, e não tá percebendo que essa experiência exige em si mesma um esforço de atenção, né? Um esforço de entrega de personalidade. E não de Perfeito. fazer o que todo mundo está fazendo. Não, exatamente. E assim mesmo, que eu lembro que você citou o professor Olavo aí, eu lembro que antes de eu me casar,
ele falava desse lance de você conhecer a sua família. Lembra daquele exercício que ele fala dos Uhum. fantasmas, que os fantasmas eles vão voltar, tal? E eu falei assim, Uhum. rapaz, eu preciso, quando eu me casar, eu vou colocar a minha família, as fotografias. Por quê? Porque a gente perdeu, inclusive, isso. A gente não tem, a gente Sim. tem muita foto no nosso celular, certo? Mas se você chegar na casa, as pessoas não têm mais os familiares em fotografia ali. Eu Uhum. falei assim, poxa, a gente precisa expor isso. E aí, graças a Deus, eu fiz isso. A gente tem os nossos familiares e aí os filhos da gente fica brincando, assim, vai falando, pontuando os tios ali. E isso vai ficando marcado. Porque com a gente foi assim. Você citou Uhum. na casa dos seus avós, na casa dos meus avós também é assim. Eu lembro que tinha um quadro grande, relativamente grande, e aí eram 14 irmãos, e aí tinha cada um. Quando eu chegava na casa dela, eu ficava perguntando, quem é aquele, quem é aquele, quem é aquele? Uhum. Sabe? Você imagina, todos enfileirados, assim, só a cabeça. Eu acho que aí entra num ponto que eu acho que você domina muito bem, que é a cultura de massas. Por que isso? Porque o que a cultura de massas ela fez? Ela acaba inflacionando tudo e desvalorizando ao mesmo tempo. Então hoje a gente Uhum. tem muita fotografia, tudo hoje é voltado para fotografia, você tem fotografia o tempo todo, né? Na sua mão ali você fotografa, mas você não tem fotografia, porque você Uhum. aumentou tanto a quantidade de imagens que você desvalorizou todas. Então não tem mais valor. Porque você imagina, você Uhum. tira. Pegue, por exemplo, uma mãe, né? Mãe e fotografia é um problema. Então ela tá vendo o filho, ela tira assim 15 fotos. Ela não tira uma foto, ela tira 15, 20 fotos. Pergunta para ela se ela vai revelar ou imprimir alguma dessas fotos. Ela não vai, porque para ela se satisfaz com a quantidade de imagens que ela fez ali. Mas aí começa a Uhum. quantidade do risco, né? Fala, poxa, mas se você tiver um problema no seu celular, como já aconteceu com minha esposa, né? Perdeu uma quantidade enorme das fotos de Benício. Mas assim, o fato é que essa cultura toda de massas, ela fez com que a gente tivesse acesso mais fácil à coisa, mas ao mesmo tempo a gente desvalorizou. Então, uma fotografia, sobretudo a fotografia analógica, que é aquela que traz uma memória afetiva, quando a gente fala da fotografia analógica de a gente sentar na casa e ao invés de ficar vendo, todo mundo ficar vendo videozinho e dando risada, a gente pegava de fato uma caixa de fotografias, os pais pegavam caixa de fotografias e ia falar das pessoas que estavam ali, as pessoas que já foram, que passaram por nós, das personalidades de cada um. Isso é extremamente importante, né? E quem é que Uhum. fala disso hoje em dia? Ninguém fala disso mais, né? Sim. Assim, a breguice ficou muito grande, porque hoje se você vai, porque você tem nichos de fotografia. Então você tem fotografia de retratos, você tem fotografia documental, você tem fotografia de casamento, fotografia de batizado, agora você tem fotografia pet, que o cara é fotografado para prestar um serviço para fotografar os pets, né? Então, mas aí é aquela coisa, você tem é, tudo isso em fotografia, mas você não tem aquela sensibilidade de desenvolver o olhar, como olhar para uma fotografia, como contemplar de fato uma fotografia, né? E aí que é um ponto interessante, que na fotografia profissional, poucas pessoas sabem disso, mas na fotografia profissional, toda fotografia ela tem uma tiragem. Então, por exemplo, tem uma fotografia, o pessoal gosta muito, que é um Cristo bizantino, que eu fiz em Londres, né? E tem toda uma história interessante, porque ali foi em 1994, quando um monarca inglês se reuniu depois do cisma anglicano com o chefe católico, né, com o Papa. E aquela fotografia que é a mais demandada por mim, ela tem toda a fotografia profissional, ela tem uma tiragem. Então, geralmente os caras fazem em 50. Então, ela tem um limite, certo? Porque você entende que se você vende aquilo como aspecto de arte, como algo mais elevado, não é como produção em massa, né? Você não vai imprimindo infinitamente, né? Mas eu acho que todo esse aspecto de desenvolvimento do olhar com a fotografia, eu lembro daquela frase do professor Olavo, quando ele cita, esqueci qual é o nome, que ele fala esqueci, que ele fala da importância de você colecionar muitas imagens e ouvir muitas histórias, sabe qual é, né? Uhum. Sim.
você vai desenvolver a sua inteligência assim, ouvindo Uhum. muitas histórias e A pessoa mais colecionando. inteligente é que coleciona mais figurinhas. Isso, perfeito, perfeito. Então, colecionando muitas figurinhas e ouvindo muitas histórias. Então, é importante que a gente faça isso, né? Mas de uma forma muito natural para a gente, de fato, desenvolver esse olhar. Eu acho interessante que a literatura, ela te dá as possibilidades disso, porque você não vai viver todas as histórias, né? Você é especialista nisso aí. Você não vai viver todas as histórias, mas se você coleciona essas histórias no seu repertório, as coisas ficam mais fáceis para você entender a realidade. A fotografia ela vem auxiliando isso. Tem cara, tem uma análise, eu não sei onde foi que eu vi, eu não sei se foi o Caio do Borborema, ele explica, ele fala que a nossa mente ela não funciona como um programa de computador. Então, por exemplo, se você disser para mim assim, Arley, sabe o Coliseu? Se eu não tiver o referente Coliseu na minha memória, a minha mente ela não trabalha como um programa de computador que abriria uma tela e diria imagem não encontrada, referente não Uhum. encontrado. Então o que ela faz? Ela substitui, ela cria um simulacro. E só que esse simulacro ele não é fiel à coisa, certo? Ele não é fiel ao Coliseu. Como ele não é fiel ao Coliseu, você acha que você está entendendo a coisa, mas você não está entendendo. Então, o Melk falou Coliseu, eu não tenho referente de Coliseu, eu crio alguma coisa que eu acho que fica mais próximo a Coliseu, e aí eu continuo a conversa achando que estou entendendo perfeitamente o que você está falando, mas eu não estou entendendo. Então, você fica numa bolha, achando que você está entendendo da realidade, mas você não está entendendo porque você não tem referente, né? Você raciocina somente Uhum. com o signo, até com significado, mas sem referente nenhum, né? Ou seja, a sua memória não tem a imagem correta da coisa que está sendo falada, né? Eu acho isso muito Isso. interessante. Isso que você falou é legal, porque muitas. Amanhã, 7 de setembro, vai ter manifestações, né? Muitas referências que as pessoas têm sobre o passado político, né, foram forjados pela fotografia através dos Perfeito, materiais didáticos. Né? O cara perfeito. vai lá, olha o material didático e tem aquele bando de fotografias lá, construção de Brasília. Né? Se o cara só mostra fotos de construção de Brasília como o ápice da arquitetura nacional, o ápice dos movimentos políticos no Brasil, Juscelino teve uma grande ideia. Né? O cara vai ficar com as referências, mesmo quando você conta, né, todas as desgraças que é Brasília, né? Uhum. A mente do cara evoca aquelas imagens que ele adquiriu pela fotografia, naquele material, na naturalmente. Né? Ele não tem como evocar outras coisas, porque são aquelas imagens que ele tem dentro dele. Né? Claro, esse exemplo ele não é excelente porque você tem imagens de Brasília o tempo inteiro, mas Sim, você tem várias imagens dentro de você que veio através dessas fotografias, né? Porque até hoje o material didático trabalha com esta ferramenta e acaba colocando no seu imaginário essas referências e você vai usar essas referências a longo prazo porque são elas que você tem, né? perfeito. A, quando, então, por mais que a fotografia ela tenha uma aparência de ter sido desvalorizada, ela ainda está incidindo, né, na formação imaginária e na educação das pessoas por este princípio, por este meio. E outra coisa, né? Embora a literatura seja o lugar onde a gente encontra com mais dinâmica, né? Os pontos da realidade, as experiências reais humanas, porque ele conta uma história do início ao fim, tem uma coisa que não se faz pela literatura, né? Porque você não está vendo na literatura, né? Você está imaginando, você está criando. Sim, Se você não vê, você tem poucas referências também para criar imaginativamente. Então a verdade. gente precisa ter muitas coisas para ver, né? E ver não é bater o olho, né? Porque isso aqui é uma coisa extremamente grave, né? Já falei isso aqui umas três. Nossa cabeça está começando a funcionar como stories também, Sim. né? E se o cara for pro TikTok, aí é que ele vai ficar retardado mesmo, né? Porque no TikTok, se no Instagram
você já fica demente, assim, meio que babão. No TikTok, morte, né? Morte cerebral na certa. Então, o, o, o lance é, a gente precisa voltar a olhar para as coisas, né? Olhar para as coisas. E tem coisas que a gente não tem como olhar sem o registro. A gente não tem como olhar sem o registro. Você não tem como ir lá e ver, você não tem como buscar voltar no tempo para ver certas coisas. Então você tem que confiar naquele registro e admirar aquele registro. Só que, em geral, os registros visuais, né? Porque a visão é uma coisa que te engana, achando que o primeiro relance, a primeira vez que você bate o olho, você pegou toda a essência do que você está vendo. Porque se a gente fosse ficar vivendo, parando para prestar atenção, a gente não ia conseguir prestar atenção em nada. Uhum. Né? Só que quando a gente está diante desses objetos, de um quadro, de uma foto, você não pode ficar olhando como você olha para as outras coisas da vida. Né? Você tem que olhar com uma atenção mais amorosa mesmo. Né? Você Exato. tem que olhar Você com maior saísse mais, atenção. como se você saísse mais da passividade, né? Quando Uhum, você está olhando. exatamente isso. Você tem que olhar com interesse, né? Por exemplo, tem coisas que você não percebe, tem cores que você não percebe na realidade, né? A menos que você veja a coisa fotografada, Sim, né? perfeito. Tem um exemplo que eu e a Isa, a gente tem muito. A, os tons de verde, né? Parece uma coisa Perfeito. besta. Os tons de verde que a gente vê na natureza, em lugares diferentes, às vezes no mesmo lugar. Quando você está olhando, parece que é tudo verde, né? Exato. Depois você pega o registro e você fala, cacete, tem muitos tons de verde aqui. Ou o Muitos, tom de cara. verde de Vitória da Conquista, de Minas, do sul de Minas, de Santa Perfeito. Catarina. São outros tons de verde. E você Perfeito. não consegue identificar isso só olhando no dia a dia. Exato. E você imagina, eu só fui perceber isso na fotografia. Porque quando eu comecei a fotografar, aí você começa a trabalhar com aquelas plataformas de tratamento de imagem, né? Photoshop e Lightroom. E tem uma, e você pode saturar ou desaturar as imagens, né? Você pode aumentar Uhum. a intensidade da cor. E eu lembro que quando eu saturava o verde, quando eu estava bem amadorzão, eu falava assim, mas existe isso na natureza? Você está entendendo? Tem o Uhum. referente dessa cor? E aí eu comecei a observar como de fato tem, cara. Cada árvore tem um nível de saturação de verde diferente. E quando a Uhum. luz incide, nossa, aí que você vê, até durante o dia o verde muda, porque você pega a luz da Uhum. manhã, do início da manhã e a luz do final da tarde, né, Sim. que é a Golden Hour que a gente chama, você vai ver que quando a luz reflete naquele tom, ele fica mais brilhante. Então você imagina o tipo de exercício que a gente precisa fazer, porque como você dizia aí, né, tá todo mundo agora raciocinando por story, né? Então tá todo mundo agora pensando como um story pensa, né? Isso de fato é muito grave. E aí, Melk, você imagina, você estava falando da quando a gente não tem um referente, você imagina quando isso é feito, é, quando isso é apropriado deliberadamente por uma ideologia, né? Eu Uhum. lembro que você fez uma vez uns stories massa do quem inventou o Photoshop lá na União Soviética. Lembra? Uhum. Você fez isso tem um tempinho Aham. já. Você podia voltar com aquilo ali, porque eu achar aquilo muito, muito bom. E aí, você imagina quando você tem a fotografia sendo utilizada para fins ideológicos, cara, é porque eu Uhum. não sabia que a gente ia para esse lado, mas deixa eu ver se eu acho um livro aqui. Peraí, achei aqui. Esse livro aqui tem um trecho dele em que o cara, em 1968, ele fala que é preciso usar a fotografia é, para fins ideológicos mesmo, você está entendendo? E ele Uhum. defende mesmo a fotografia como uma ferramenta, como uma arma que o profissional pode ter para, de fato, impor um aspecto ideológico. E é o que a gente só tem isso hoje. A gente só tem Uhum. isso hoje no nosso país. Não é assim um ou outro fotógrafo, não. São todos, de fato, assim. E mesmo que o cara não esteja fazendo uma fotografia engajada,
né? Mesmo que ele não saiba, ele não esteja de contreita deliberada, consciente do que ele está fazendo, mas mesmo assim a produção dele está toda enviesada porque foi a formação que ele recebeu. É como se fosse Uhum. um padre que está lá na homilia pregando e o cara está falando besteira, mas é porque muitas vezes ele não está com maldade, não. Foi a formação que ele recebeu, né? Então o mundo que ele conhece é aquele ali mesmo. Então, poxa, quem é o autor aqui, ó, é o John Berger, tá? Esse livro é facinho de encontrar, fácil mesmo. Deixa eu ver, enquanto o Mel que falei, deixa eu só ver se eu encontro um trechozinho O, que ele fala mesmo isso aqui, em 1968. o lance também é que a gente nunca teve tanto bombardeio fotográfico, né? Sim, Então, como todo mundo tem as referências muito ruins, e como existe uma. Vou dar um exemplo para não ficar só falando como se fosse uma punheta mental, né? Pensa, por exemplo, na estética feminina, né? Os padrões de beleza feminina, que despertam o desejo masculino, de maquiagem e tal. Pensa quantas referências você não recebe diariamente da forma de se maquiar ou da forma de compreender a beleza feminina que não vem de fotografias às quais você não presta atenção, né? Você não presta atenção, elas estão lá na fotografia, você pega aquela imagem, ela entra em você e você acaba criando uma referência de beleza, criando uma referência de arrumação, né, que veio daquilo ali sem que você prestasse atenção, né? perfeito. E se é assim com uma coisa simples, com maquiagem, é assim com uma série de outras coisas. E por não ter esta atenção mesmo às coisas, aí você cai no que a gente estava falando no começo, né? Você vive sempre seguindo os padrões da moda, né? Você sempre, Perfeito. sempre reinventando a roda e nada do que você faz tem autenticidade, nada do que você faz tem personalidade. Por isso que o que o Arley faz é legal, porque ele traz autenticidade a uma coisa que foi banalizada demais, né? Ele traz autenticidade a uma experiência estética que a gente tem negligenciado cada vez mais, né? Que é essa experiência de parar e ver, né? Vem aqui e veja, vem aqui e preste atenção, né? Tem Em uma, cada um dos detalhes. E quando a gente não faz isso, a gente perde, por exemplo, essa percepção de que a realidade é feita por vários tons diferentes, né? Se você, o lance do tom do verde é um ótimo exercício para todo mundo, né? Tenta ver como que, onde quer que você more, você vai encontrar tons diferentes de verde. O céu tem tons diferentes de azul. E você não percebe, né? Não perfeito, percebe porque você tá distraído, né? Na verdade é porque você está distraído, o tempo inteiro distraído. perfeito. Tem o engraçado, a gente tem aqui em Vitória da Conquista tem muito IP, né? E Uhum, as cores do IP, quando ele floresce, cara, são muito lindos, assim. Ele é bem saturado. Então tem um IP aqui na rua, um IP amarelo. Nossa, o amarelo dele é bem amarelo mesmo, sabe? Então chama a atenção. uhum, Então esse exercício de você prestar atenção nos tons das cores é muito importante. Muito importante. Mel, que eu achei aqui o parágrafo, o cara escreveu esse artigo aqui em 1968. Olha só o que o cara diz. Ele diz assim: toda fotografia é de fato um meio de testar, confirmar e construir uma visão total da realidade. Daí o papel crucial na luta ideológica. Daí a necessidade de compreendermos uma arma que podemos usar e que pode ser usada contra nós. Olha o que o cara tá falando, velho. Isso aqui em 1968, o cara falando de fotografia, né? Então a uhum. gente não sabe que de onde vem muitas ideias, muitas tendências na fotografia. Cara, eu fiz um curso de fotografia documental, a maior escola de fotografia documental do país. E os trabalhos que os caras estavam apresentando, meu, que o cara foi para Paris para fotografar bituca de cigarro. Bituca de cigarro. Sério mesmo. Ele podia vir aqui em casa. Né? Então você imagina o cara sair pelas ruas de Paris, cara, para ficar fotografando bituca de cigarro e expor aquilo ali numa exposição fotográfica, sabe? Então tem muito, é muita loucura. Teve um outro que ele fotografava a rua, certo? Então ele fazia os cliques
pegava o arquivo, levava para pós-produção e ele misturava aquilo ali, ele borrava a imagem. Depois que ele Uhum. borrava, ele criava um mecanismo de girar a imagem e levava aquilo de novo para a rua e deixava lá para as pessoas colocarem o olhar e girarem a imagem para ver o que elas viam, mas o que elas viam era só a imagem borrada, você tá entendendo? E ele Uhum. registrava a reação das pessoas vendo o trabalho artístico que ele tinha feito. Então, assim, é muita loucura mesmo, assim. Aí, esses dias aqui nos stories aqui, o pessoal perguntou de paisagem e tal, eu falei, engraçado que a esquerda não gosta de fotografia de paisagem, né? Porque para eles a fotografia tem que ter uma imagem revolucionária, tem que ter um aspecto social, se não tiver uma mensagem social impactante que venha Uhum. transformar a realidade, a sua fotografia não tem efeito. Então, por isso que eles não gostam muito de fotografia de paisagem. Aí veio um esquerdista falar, não sei onde foi que ele me encontrou, Uhum. aí veio no inbox falar, né? Ah, eu sou esquerdista e eu não sabia que eu não gostava de fotografia de paisagem. Eu falei assim, claro que você não sabe, você é esquerdista, você tem QI 12. Tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: a fotografia, ela é a nossa forma de a nossa memória de recordação do tempo, ela é totalmente fotográfica, né? Se eu te falar que pensa em Copacabana na década de 60, né? Você tem uma imagem na sua cabeça que é uma fotografia, né? Pensa no Brasil de Machado de Assis, você tem uma foto na sua cabeça, né? E não é uma foto que você criou, é uma foto que você viu em algum lugar, né? Então, nossa memória histórica, né? A memória histórica do homem moderno, ela é extremamente baseada na fotografia. E quanto menos a gente para pensar nisso, né? Mais a gente vive numa memória, né, extremamente reduzida apenas a isso, né? Ou às vezes você tem até excelentes registros, mas que você não viu com atenção, né? Então Perfeito. você tem o que esse cara fez aí, né? Você tem um borrão na sua cabeça de algo que você deveria ter prestado atenção e não prestou. E você compreende o tempo, compreende a experiência daquelas pessoas que viveram naquele tempo através desse borrão, né? Então você não tem memória histórica nenhuma. Você tem de fato algo que simula ali na sua cabeça e você Uhum. acha que você tem memória histórica, né? E a memória Uhum. histórica que você tem muitas vezes, a maior parte das vezes, ela foi construída por esse estado de coisas que a gente tem aí, né? Cara, tirar isso da nossa cabeça é muito difícil, Uhum. porque você precisa de fato sair dessa contemplação passiva, se é que existe esse termo, contemplação passiva, porque a contemplação sugere que você esteja fazendo um esforço diante daquilo ali. E aí, você estava falando disso, eu me lembrei do o professor Olavo tem um pensamento dele que você falou assim, é, existe um ponto que é extremamente grave quando a fotografia ela está sendo utilizada para um fim ideológico. Agora você pensa, o professor Olavo ele diz que toda contemplação, seja de um objeto artístico, de uma fotografia, ele requer uma participação na coisa que está sendo vista. Então, você imagina isso, cara. Você está diante de uma fotografia, você não sabe quem produziu, você não sabe o lixo ideológico que está ali, e assistindo aquilo ali, vendo aquilo ali, você está participando daquela cena, participando daquela imagem. Uhum. Isso é extremamente grave, porque você é envolvido por aquilo ali, sem saber. É, e se Então, você parar para pensar, você tem uma memória histórica, né, totalmente construída por fotografias que estavam no seu material didático, que o material didático em si mesmo já tem um viés ideológico que você sabe bem qual é, e você nunca parou para pensar que as pessoas que fizeram aquele negócio no texto, elas também fizeram na imagem. verdade. Verdade. O que eu vou repetir essa frase sua. O que as pessoas fizeram no texto, fizeram também na imagem. E aí você entende o trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, porque assim, eu preciso ir orientando a galera sobre isso nos stories do meu trabalho, sabe? Porque assim, a galera, nós não recebemos essa formação de o que é fotografia, como observar a fotografia, como perceber as tonalidades de preto, as regras de composição, se está
dois terços, se está esqueci o nome do outro cara lá, que é o mais complicado. Então a gente não recebeu essa formação. Mas esse trabalho de formiguinha, de você ensinar as pessoas a observar aquilo ali. Tem uma imagem que eu fiz na Alemanha, o nome da imagem é Quando a Saudade Vira Reza, que é uma senhora colocando uma velinha dentro da igreja e fazendo para fazer uma prece, sabe? Aquilo ali para mim, aquilo é extremamente importante, cara, porque assim, olha que coisa primeiramente tão banal que ela está fazendo. Ela está colocando uma vela para fazer uma oração, sabe? Mas quando eu olhei aquilo ali, que eu vi que ela estava sozinha, então eu falei, poxa, por que ela está só? Ela foi casada, sabe? E aí ela foi fazer uma prece, talvez pelo seu esposo, que já é falecido, sabe? E aí eu coloquei esse título, Quando a Saudade, ela vira reza. Então, é o tipo de coisa que a gente vai ensinando as pessoas a ter um olhar mais contemplativo para as imagens, para que elas saiam da passividade. O interessante da fotografia é isso aí. Seja fotografia de cinema também, que é fotografia, é você conseguir chegar para que as pessoas olhem para aquilo ali, saiam da passividade e aumentem o repertório delas com outras imagens, com outros referenciais, sabe? Então, Ali, agora eu queria que você falasse aí do projeto e a gente mostrasse nossa surpresa aí para quem ficou. Então, eu vou só explicar aqui, mas aí você vai lançar. Uhum. Eu chamei o Melk para gente expliquei o projeto para ele, né? E aí, rapidamente para vocês, qual é o projeto, qual é a ideia, né? Eu já falei para vocês que a ideia é a gente desenvolver sensibilidade estética através da fotografia. Então, o meu próximo portfólio que eu vou produzir vai ser fora do país. Eu ainda não divulguei o país, porque eu vou fazer isso no grupo de Close Friends para quem se inscreveu, certo? Então, o pessoal se inscreve e todo mundo que se inscreve vai acompanhar a produção todinha do portfólio. Isso já é bem diferente, porque geralmente os fotógrafos eles já expõem o portfólio deles e a gente não acompanha a produção, né, do portfólio. Então, a pessoa se inscreve, ela entra pro Close Friends, ela vai acompanhar, então vou virar agora vlogueiro, né? Porque eu vou ficar filmando lá a produção lá fora. Agora é vlog na veia. E quando eu voltar, a pessoa ela vai receber, quem se inscreveu vai receber um fotolivro em forma de e-book com as imagens que eu vou fazer uma curadoria. Evidentemente, eu vou tratar essas imagens e vou fazer um livro. Então, as pessoas recebem o livro, né? E ela vai poder escolher a fotografia que ela mais gostou. Isso também é bem interessante. Então ela vai olhar para aqui e falar, poxa, eu quero essa fotografia. Pronto, ela vai receber a fotografia em formato digital, mas ela vai receber em casa o certificado de autenticidade impresso. Por quê? Porque isso evita a fraude, né? O cara pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V? Pode fazer, mas ele não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V no certificado de autenticidade, ok? E eu coloquei um preço muito acessível no projeto, que é de R$ 29,90. Então, a pessoa paga R$ 29,90, valor único, porque todo mundo está perguntando se é mensalidade, como é que é. Não, paga R$ 29,90, você entra para o projeto, vai participar de tudo e você ganha uma fotografia autoral. Tá? Aí eu vou deixar para o Melk lançar outra parte, porque como eu já introduzi aqui, você conclui, por favor. Então, para quem ficou aqui até o final, né? E a gente super barato que o Arley tá fazendo e durante toda a produção, que o interessante é essa produção, né? Você olhar uma pessoa que sabe fazer fazendo, uma pessoa que tem um olhar diferente, olhando para as coisas e te mostrando como que ele tá olhando, como que ele tá fazendo, como que ele tá escolhendo os cenários, por que que ele fotografou um ponto e não outro, né? Que tipo de lente que ele decidiu usar, que tipo de máquina que ele decidiu usar. Tudo isso é interessante. E a gente vai dar também para as pessoas que estão aqui uma consultoria, né? Eu e o Arley, para esses que entrarem no projeto do Arley, né? Para esses que entrarem no projeto do Close Friends, de acompanhar a produção do portfólio, de receber a fotografia. Eu tenho certeza que a junção das duas coisas vai ser uma experiência muito boa para quem quer olhar para as coisas com atenção, para quem quer olhar para as coisas amorosamente. Para quem não quer passar o olho
por aquilo que vê, né? Só para ter 500 mil stories borbulhando na cabeça. Né? Para viver de stories mentais, mas para olhar para a realidade com atenção mesmo. Perfeito. Ó, eu vou dizer uma E coisa para isso aí vocês. por R$ 29 só, acabou. R$ 29. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu pagaria esses R$ 29 só pela mentoria do Melk. Sabe? Fala, poxa, pagar Vai, R$ 29. vai ter R$ 29 a mentoria comigo, com o Arlen, mais o acompanhamento da produção, mais o fotolivro, mais a foto que você vai escolher. Agora me diz uma coisa, você definiu aí um tempo, como é que você fez? Você fez 48 horas, 72 horas, quem se inscrever? Então, em 24 horas, né, as pessoas têm de se inscrever e entrar em contato contigo, porque senão a gente não tem como fazer a Beleza. mentoria. Ah, me inscrevi, Arley, beleza, mas eu nem sei quem você é, não tenho... Então, eles têm que te mandar um direct aí, né? Então, nas próximas 24 horas, quem se inscrever, a gente vai fazer a mentoria juntos. Gente, isso aí, eu vou dizer para vocês, sinceramente, eu vou repetir, eu farei isso pela mentoria do Melk. Então, assim, quem tiver aí, divulga para a galera. Eu vou fazer rapidinho um banner para jogar nos stories, porque aí então a galera tem Uhum. 24 horas fazendo a inscrição, ganha mentor... Cara, o cara vai ganhar um e-book, vai ganhar fotografia, certificado de autenticidade impresso, vai chegar em casa e vai ganhar duas mentorias, que vai ser uma mentoria com você e uma mentoria comigo, pagando R$ 29,90. Uhum. R$ 29,90. Tá de graça, bicho. Quem não for é muito vacilão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A nossa ideia é essa, né? Se você prestar atenção, ninguém aqui tá. Não é pelo dinheiro, nem por nada, é para Sim, proporcionar mesmo para vocês uma atenção à realidade, né? É para proporcionar para cada um uma atenção à realidade. Até para que vocês consigam não só estar mais atentos à realidade que vocês vivem, olhando para as coisas com amor mesmo, estando presente em cada coisa que você faz e proporcionando que você tenha um registro de cada uma dessas experiências, né? Que você guarde cada uma dessas coisas, porque a grande desgraça não é só não estar presente na realidade que você vive, é você não ter memória também. Você não tem memória de nada do que você vive. perfeito, perfeito. É isso, eu acho que Então, chegou um momento assim de a gente, poxa, a gente vai ter as manifestações amanhã, mas é muito importante que não seja só o aspecto político que esteja uhum, no jogo, né? Pelo contrário, o discurso político não é só isso, né? A gente precisa uhum, dar um salto aí, vamos usar um termo da esquerda, um salto qualitativo, né? uhum, No jogo, que é de fato o discurso poético. A gente precisa de verdade entender isso, porque se a gente não compreender o valor da arte, da literatura, o que for, a gente vai ficar batendo, dando murro em ponto de faca, a gente não vai sair do lugar. Então isso é muito importante, pessoal, de verdade, muito importante. Tá? O discurso político é importante? Ótimo, é verdade, muito importante. Mas o discurso poético é de extrema relevância para a coisa. Tá? Eu acho que o uhum. discurso poético seria assim 10 lives para o Melk desenvolver, de verdade. Sim, e não tem experiência política se alguém já não planejou sua cabecinha, né, para aceitar aquela experiência política. Então, tudo parte do discurso poético. Então, é isso, não perdem. O link está na sua bio, né, Arlen? Tá na bio. E a gente vai jogar o banner aqui no meu story, no story do Arlen. Beleza, beleza. Beleza? Obrigadão, Arlen. Obrigado eu, meu amigo. Um abraço. Fica com Deus. Abraço, fiquem com Deus e a live vai ficar salva aqui também no meu perfil. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.